Bem-vindo ao nosso terceiro episódio da nossa mesa CNX. Hoje nós vamos falar sobre você não será confundido. O tema de hoje é esse, você não será confundido. Quero te convidar a, antes de começar esse vídeo, clica no curtir, comenta se te edificar. Lembrando, os outros vídeos, quero o seu comentário lá se foi edificante para você. E principalmente, mete o dedo no compartilhamento, compartilha com pessoas precisam ser alcançadas com a palavra que o Senhor tem ministrado através da sua vida também, tá bom? Hoje nós vamos falar, você não será mais confundido. O texto de hoje está lá em Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, e eu quero ler com você. Diz assim, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque assim dizem as Escrituras, todo aquele que nele crê não será confundido. Então se liga nesses próximos minutos, porque eu creio que Deus quer falar com você. A nossa vida é feita de convicções. O nosso propósito maior, ele vai ser construído dentro de uma pirâmide. Por exemplo, essa pirâmide, a gente fala de ambiente, de comportamento, de capacidade. Aí começa essa pirâmide começa a funilar, ela começa a ficar inconsciente, que são crenças, identidade e propósito. Muito se fala de propósito, muito. Porém, é impossível você ter noção do seu propósito sem conhecer as suas crenças. Porque as suas crenças revelam a sua identidade e então a sua identidade revela seu propósito. Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Esse é um ponto. E se você não sabe naquilo que você acredita, você não sabe quem você é. Porque você e eu somos os resultados da nossa própria convicção em nós mesmos. Quem nós somos. Então essa palavra de hoje, você não será confundido, vem para trazer luz sobre a sua identidade e também sobre as suas crenças. Você precisa saber naquilo que você acredita. Porque quando você está confuso, você abala diretamente a sua identidade e, consequentemente, seu propósito. Se a gente está aqui para falar de propósito, se a gente está aqui para desvendar os sonhos, o futuro de Deus para as nossas vidas, não adianta a gente querer buscar algo que está lá na frente sem antes jogar a luz, né, naquilo que está aqui embaixo, que são as nossas crenças. E como temos crenças, né? Como que a nossa vida é permeada de crença. A gente acredita em um monte de coisa boa e coisa ruim. E a gente só pode deixar ou pode substituir crenças, não existe acabar com uma crença, a gente substitui essas crenças. Se a gente tiver noção daquilo que de fato a gente está acreditando. Então, começar a mesa de hoje vem falar exatamente nisso. Quais são as crenças que tocam a sua vida? Porque se a gente passar a nossa vida toda sem avaliar as nossas crenças, nós vamos ser movidos muito pelas crenças sociais, pelas crenças culturais, pelas crenças familiares e não vamos construir em nós mesmos as nossas próprias crenças. E isso é perigoso, porque aí eu já não sou quem eu realmente sou, quem eu nasci para ser. Eu sou um resultado da minha família, do meu passado, da minha escola. Eu acredito naquilo que me disseram lá na sala de aula. Eu acredito que eu sou aquilo que me disseram dentro de casa. Eu sou aquilo que me disseram. Eu acredito que eu sou aquilo que me disseram na rua, e eu não posso passar minha vida assim. A palavra convicção significa a crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou a persuasão de alguém. Então, convicção é exatamente o contato com alguém que me influencia e então descortina quem eu sou. É saber realmente, acima de qualquer outra dúvida, que eu sou aquilo que essa pessoa ou que essa presença diz que eu sou. Então, a convicção é literalmente saber quem eu sou baseado num relacionamento íntimo. Obviamente, a gente precisa entender que a nossa identidade, ela é fruto desse relacionamento que nós temos com Deus. Deus sim sabe quem nós somos. A Bíblia diz que Deus já tinha um plano, né? Efésios capítulo 1, no verso 4, diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha um plano e um sonho pra gente antes da fundação do mundo. Ou seja, se tem alguém que sabe quem a gente nasceu para ser, foi Deus. É Deus, né? E a gente passa, né? Claro que a gente passa uma vida inteira tentando descobrir quem a gente é. Na verdade, até hoje a gente tem dúvidas de quem a gente é, porque a gente tem crenças que nos confundem. Porque, peraí, se Deus diz pra mim
que eu sou isso, mas na verdade, na prática, eu não estou conseguindo viver esse ato, esse fato, esse episódio na minha vida. Então será mesmo que realmente eu sou aquilo que Deus disse que eu seria? Né? Então as pessoas são muito confusas nesse sentido. E a gente precisa jogar a luz nesse negócio, porque a palavra confundir aqui, a palavra confusão, né? Ela vem no significado de ação de juntar, reunir e então misturar. Isso significa que confundir não é se opor à convicção, mas literalmente é misturar algo meu a algo que já existe, algo que já é puro. A gente vai ver, por exemplo, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios que Deus não é um Deus de confusão, né? É óbvio que a gente pega esse texto aí da confusão de Deus e aplica, tem uma boa aplicação falando sobre a ordem do culto. Mas a palavra que o Deus não é um Deus de confusão faz muito mais sentido quando Deus fala assim, cara, eu não sou um Deus, que aquilo que eu sou não precisa alguém vir aqui e misturar com aquilo que ela é. Eu sou aquilo que eu digo que eu sou. Está lá em Êxodo, né? Eu sou quem eu digo que eu sou o que sou, ponto final. Então Deus não é um Deus de confusão, porque Deus não é um Deus de mistura. Aquilo que Ele é e aquilo que Ele diz, e aquilo que Ele é, aquilo que Ele diz, e não precisa de acrescentar absolutamente nada. É óbvio que as pessoas falam, né, e pontuam sobre a ordem do culto, mas desculpa, tem nada a ver com isso. Então a gente precisa conhecer essa voz que tenta misturar a vontade, o sonho, a voz de Deus no nosso coração. A gente precisa conhecer essa voz da confusão, porque essa voz da confusão ela está dentro de nós. Só que se a gente não discernir essa voz dentro de nós, o que vai acontecer? Nós vamos achar que essa voz é uma voz positiva e vamos achar, eu preciso também me atentar a essa voz, sendo que na verdade eu não preciso me atentar à voz da confusão, porque a voz da confusão ela vai misturar aquilo que Deus tem para minha vida. Então eu preciso ouvir a voz da convicção e acreditar e me apegar e interagir com essa voz da convicção. Cara, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Ainda que meus cenários sejam diferentes, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou e ponto final. Mas surgiu esse fator. Cara, pode ter surgido o fator que for para me confundir, para misturar, mas eu sou exatamente aquilo que Deus diz que eu sou e ponto final. Eu não posso me permitir ser confundido. Tá lá, né? Romanos capítulo 10, versículo 11. Todo aquele que nele crê não será confundido. Você não tem a permissão de estar confuso se você crê. Cara, tem uma voz. Essa voz me diz isso. Ainda que eu vou continuar crendo 100% nessa palavra, nessa voz e ponto final. Se eu me der por vencido na voz da confusão, acabou. Agora eu vou misturar e aí Deus não está na parada mais. Então a gente precisa descortinar isso para a gente revelar a nossa identidade. Então vamos pegar alguns pontos aqui, né? Quando eu ando na voz da convicção, ainda que os meus cenários, eu falei um pouquinho aqui sobre cenário, né? Ainda que os cenários sejam divergentes sobre aquilo que eu acredito, a minha identidade, ela continua sendo promovida no meio do caos. Ainda que os cenários sejam contrários, a minha identidade, quem eu sou, porque ando na voz da convicção, ela continua sendo promovida. Eu não caio por causa dos fatores externos, porque eu não ando pela validação das vozes externas, pelos cenários externos. Eu ando por uma voz interna, uma palavra de Deus na minha vida, e vai me empurrando para frente em detrimento aos cenários. Porém, quando eu ando com a voz da confusão na minha vida, ainda que eu esteja num cenário positivo, a minha mente está confusa. Mas será mesmo? Será que eu mereço tudo? Será que isso é para mim mesmo? Ou seja, tudo positivo, Deus te abençoando, você decolando, mas ainda aqui no cenário positivo, a voz da confusão vai tentar depreciar a sua identidade. Quando você anda com a voz da convicção, você não tem medo do futuro. Cara, eu estou caminhando em prol de uma palavra que o Senhor já disse que vai acontecer na minha vida. Eu não vou titubear sobre essa palavra. Não tem como eu fugir dessa palavra. Mas se eu ando pela voz da confusão, eu estou sempre buscando validações para garantir que o meu futuro vai ser exatamente aquilo que eu planejo e sonho. Por quê? Porque eu não tenho fé que aquilo que o meu caminho é um caminho de convicções. Muitas vezes a gente está trilhando caminhos falando que são de convicções, mas na verdade são de confusões. Por quê? Porque realmente a convicção gera fé, mas a confusão gera medo.
Quando eu estou confuso, eu estou com medo. Se eu não estiver confuso, eu não estou com medo. Eu sei para onde que eu vou, eu sei qual é o caminho, eu sei daquilo que eu preciso para chegar lá e eu estou indo para lá. Ponto final. Agora, quando eu estou confuso, eu fico inseguro e a insegurança me gera medo e o medo me gera paralisia, gera estagnação. Então eu não vou porque eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente, eu não sei o que eu vou precisar lá na frente, eu não sei o que vai acontecer lá na frente e aí eu paro. Deus tem uma palavra sobre a vida, aí entra a frustração, porque você tem uma voz falando vai, mas uma outra voz dizendo não vai, aí você fica parado por essa voz e aí você fica assim, meu Deus, eu sei que eu tenho que ir, eu preciso de ir, eu quero ir, mas eu não consigo ir, porque eu estou com medo de ir, literalmente com medo de ir e pagar para ver o que vai acontecer. Então é exatamente isso que gera na nossa vida, né? E mais um detalhe, quando a gente entende, né, e talvez esse seja o ponto crucial daquilo que são as convicções, é me apegar que Deus não tem uma palavra para mim no meu momento. Às vezes a gente espera uma palavra de Deus num determinado momento da nossa vida. Porém, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que antes da fundação do mundo, Deus já tinha uma palavra sobre a gente. Antes da fundação do mundo, antes dos cenários estarem divergentes daquilo que a gente pode acreditar, antes de qualquer outra coisa, Deus já tinha uma palavra para a gente. Isso é um ponto, não tem discussão. Então a gente precisa se apegar dizendo, cara, o momento que eu estou passando, Deus já sabia que eu iria passar por esse momento. Então eu sei que Deus está cuidando de mim nesse momento. Deus sabia que isso ia acontecer na minha vida. Então eu vou caminhar de acordo com a palavra que Deus tem, porque Deus está me guardando desde a fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já estava cuidando de mim. Então essas convicções vão construindo de nós uma força, né? Vai construindo dentro de nós uma fortaleza dentro de nós que vai nortear os nossos passos. A gente vai dando passos firmes, porque eu sei que existe uma palavra sobre a minha vida e eu ando nessas convicções. Então, a gente não pode se permitir ser confundido. A Bíblia está falando, né? Aquele que crê não pode ser confundido. E o que traz então essa confusão na vida da gente? O medo, as influências, o histórico, o passado, o fracasso, a família, a escola, tantas coisas podem confundir a gente da palavra, dos sonhos de Deus. E é esse ponto que a gente precisa tocar. Quem a gente é pautado naquilo que a gente acredita. Então a pergunta é, você acredita que você é quem? Quem você acredita que é? E quem você é e quem você acredita que é pautado em quê? Na palavra que Deus tem sobre você? Ou pautado naquilo que a sua família, por exemplo, disse que você era? Quem você é? Quem são os fatores de indicação? Quem são os indicadores que validam a sua identidade? É quem Deus disse? São as convicções que você tem em Deus? Ou são aquilo que as pessoas disseram para você? Se você avaliar isso e tiver uma resposta, não, eu sou aquilo que Deus disse que seria, acabou. Então agora você vai rompendo de glória em glória. Ainda que seus cenários não sejam positivos agora, você sabe que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer, eu vou seguir. Agora, se eu não sei se eu sou aquilo que a minha família que diz que eu sou, então agora eu sou um coitado que nasci para sofrer, por exemplo. Então a gente precisa estar muito claro quem a gente é, por a gente então descobrir o nosso propósito em Deus. É tempo da gente sair dessa confusão mental, sair dessa confusão emocional, sair dessa confusão espiritual e caminhar por convicções. Porque se a gente não caminhar por convicções, a gente vai literalmente cercear os sonhos de Deus na nossa vida, porque os sonhos de Deus não são alcançados por uma busca incessante somente. A busca de Deus, quando eu vou buscar a Deus, né, a gente tem muito isso, então eu vou fazer algo para Deus, então eu vou buscar incessantemente Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, e a gente se esquece com a intenção de que Deus me use com a unção que Ele tem sobre a minha vida. Porém, buscar a Deus, eu vou a Deus, não é para que Deus me dê uma unção, eu vou a Deus para que Deus me revele quem eu sou, e quem eu sou é que libera a unção. A unção de Deus na minha vida não está pautada no quanto que eu busco, mas o quanto que eu descubro nele quem eu sou. Porque quando eu sei, cara, eu sou um engenheiro, não adianta eu querer operar alguém. Se eu sou engenheiro, eu vou construir ponte.
Se eu sou médico, não adianta eu querer fazer um projeto de reforma. Eu vou fazer um projeto de operar as pessoas, eu vou consultar as pessoas, diagnosticar pessoas. Então quem eu sou revela para mim a unção que eu carrego. E isso é pautado, quem eu sou é pautado no relacionamento que eu construí com Deus. Porque eu vou a Deus, Deus constrói uma convicção, cara, você nasceu para isso. E agora, sabendo quem eu sou, agora eu opero na unção que Deus tem para minha vida. Se eu não sei quem eu sou, não adianta eu ficar, Deus, opera através da minha vida, fala comigo, fala através de mim, me abençoe, para que eu seja útil na sua obra. Cara, você só vai ser útil na obra de Deus se você souber quem você é. Se você sabe quem eu sou, agora eu sei qual é a ferramenta que o Senhor colocou na minha mão para eu operar. E aí agora eu vou com essas ferramentas e o Senhor libera essa unção sobre a minha vida. Então, a gente precisa descobrir quais são as convicções que pautam a nossa vida ou confundem as nossas vidas, para que a gente seja útil no reino de Deus. Senão a gente vai ser um monte de gente religiosamente construído, né? Mas sem operação no mundo espiritual, porque a gente não sabe. A gente não sabe quem a gente é. A gente é um monte de gente machucada e ferida emocionalmente, que Deus está falando, cara, a sua identidade está depois desse trauma, vai. E a gente, Deus, mas você não sabe o que eu passei. Falei, cara, não importa o que você passou, importa qual é a convicção que tange a sua vida. Você não é o seu trauma, você não é a sua história, você não são as palavras que disseram sobre você. Você é alguém que Deus construiu e planejou antes da fundação do mundo. Se você crer nisso e partir para cima, ainda que tenha um monte de obstáculos, no final você vai descobrir quem você é atravessando os obstáculos. E aí sim, você vai começar a dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e as coisas vão começar a acontecer. O nosso desafio em Deus não é descobrir qual é o propósito de Deus, porque o propósito de Deus vai se revelar. Não, a gente busca saber quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente é, então o propósito nos é revelado. O propósito de Deus está nas mãos de Deus, mas a nossa identidade está na nossa mão, em saber quem a gente é. Cara, Deus, o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor construiu na minha vida, eu sei quem eu sou hoje. Ponto. Agora eu sei quem eu sou. Agora o propósito pode ser revelado na minha vida. Tá claro? Então é isso que a mesa fala nesse episódio. Pense você, quem você é. Quem você é pautado na sua história ou é pautado nos sonhos e nos planos de Deus? Se você sabe, está na hora de você começar a ativar a sua identidade. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fica na paz e até semana que vem no próximo episódio, em nome de Jesus.